Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, nós estamos aí começando mais um dia aí do estudo bíblico em Gênesis, capítulo número 17 ao 20, né? Nós estamos aí nesse desafio de 2025 de ler a palavra de Deus e estudar, tá bom? Inscreve no canal aí, nos ajuda a chegar aí na meta de 80 inscritos, pelo menos, para que vidas venham a ser alcançadas, para nós fazer uma live aqui também. E abençoe cada ação que você fizer aí. Amém? Então vamos para o vídeo nessa noite. Abraão estava esperando a promessa do teu filho, 13 anos esperando. No versículo 1, Deus ele apresenta que ele é um Deus todo-poderoso. E também sobre quando a pessoa ela sai a experimentar o sobrenatural de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, alcançar quando nós estamos debaixo da obediência de Deus. E acaba a promessa ser cumprida quando nós estamos debaixo da obediência. Ele fala para Abraão para debaixo da presença de Deus, para que ele não possa sair, mas ser mais perto de Deus. É isso que Deus queria, que ele permanecesse na presença dele, porque o Senhor iria estar com ele. Quando Deus 2, aqui fala sobre a aliança. A aliança é uma aliança perpétua. Abraão. Só que essa aliança, ela tinha que como um sinal da circuncisão para com o Senhor. E aqueles que não se circuncidassem não participavam da aliança. Então, Deus estava querendo fazer uma aliança eterna com Abraão e os seus descendentes. Uma aliança perpétua. A aliança tem 3 divisões. É a aliança da parte de Deus e a da parte de Abraão e de Sara. Porque se iriam depender deles permanecer na aliança para com o Senhor. Se eles seguirem o mandamento do Senhor, iria ser com eles e com seus descendentes. Abrão, o Senhor vem e muda. Abrão, no hebraico, significava pai exaltado. Agora, o Senhor muda para Arão, pai de multidões. Então, ele estava querendo fazer uma aliança com Abraão, mas também estava querendo levar ele por com uma aliança nova, porque Deus queria em Abraão uma multidão. Entregar para Abraão ele ter um legado debaixo da presença de Deus. Então, Deus estava trazendo aqui um legado para Abraão. Você vai ser pai de multidões. Só que você tem que fazer uma aliança. Deus vem e muda para Abraão, pai de multidão. Não vai ser mais pai exaltado, mas vai ser pai de muitas nações. Então, como que eu estava falando, né? Deus ele fala de novo sobre a aliança. E a aliança que Deus queria era uma aliança perpétua, uma aliança eterna, que acompanhava como um sinal físico permanente. Então, Deus queria que fizesse uma aliança e também um sinal físico, que era cortar o prepúcio, né, do homem, como um sinal de uma aliança perpétua com Deus. E essa marca física também quer dizer que essa aliança física que eles iam fazer para ser circuncisão
indica também paternidade espiritual. Ou seja, eles agora iriam ter um pai, né? Um pai que cuida de todas as coisas. Então, tudo que Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, Deus, ele zela aquilo que é necessário que um pai, aquilo que é necessário que um pai age, aquilo que é necessário que um pai faz. Quando nós obedecemos, estamos debaixo da aliança de Deus, Deus, ele vela pela tua palavra. No versículo de número 14, 15, Sarai, Deus muda o nome de Sarai, e aqui é a única mulher que você vai ver que Deus, ele mudou o nome. Em outros livros, você não vai ver nenhum que Deus mudou o nome, não. Só a primeira mulher que Deus mudou o nome foi de Sara. Antes era Sarai, significa discórdia. E Deus mudou para Sara, princesa. Quando Deus muda o nome de Sara, aí vai a prática da circuncisão, que é o prepúcio que eles cortaram para fazer parte da aliança perpétua que Deus, ele tinha para a vida de Abraão e os seus descendentes. No capítulo 18 de Gênesis, aqui vai falar quando o Senhor visita a tenda de Abraão. Quando Abraão vista esses dois homens, ele se prostra, porque Abraão já estava reconhecendo a identidade, que é a presença de Deus que estava visitando sobre a tua tenda, a sua casa. No versículo 10, o Senhor pergunta: onde está a tua mulher? E Abraão disse: está dentro da tenda. E o Senhor disse: daqui 1 ano eu darei um filho para Sara. Sara riu-se dentro de ti, porque aqui Abraão estava com 100 e Sara 90. Em hebraico, Sara, ela já passou o tempo de sangramento da mulher. Ela tinha um útero morto, um corpo morto, um útero morto. Então ela não podia ter. E ela riu-se, duvidou. E o Senhor pergunta: acaso demasiadamente que impossível que eu não possa fazer? Deus entra. Por quê? Porque não há nada impossível. Porque Sara olhou para como ela estava e ela viu: eu não posso, como assim? E o Senhor vem, e porque sabendo que o Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele esquadrinha o teu coração, o teu pensamento, como entrou no pensamento de Sara e viu, e o coração de Sara duvidou. E o Senhor vem e diz: não há nada impossível, Sara, que eu não possa fazer. Aí Deus, ele trouxe, né, ela riu-se, e quando Deus for trazer Isaac, iria trazer Isaac, que significa riso, porque Deus iria trazer a alegria novamente para a vida de Sara. Já no capítulo 18, versículo 22, Deus fala sobre Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra estava uma cidade de tanto pecado, tanta sujeira, tanta imoralidade, tantas coisas, que Deus, ele sondou a cidade e viu que, porque antes de Deus trazer justiça, Deus não traz já a justiça já fazendo, não. Deus primeiro sonda. Deus primeiro observa e vê como que está, para trazer a justiça. Só que Abraão pergunta: mas se tiver um justo? O Senhor disse: se tiver um justo, eu hei de poupar. Porque aonde tem um justo, Deus, ele guarda. Deus, ele livra. Tem coisas que Deus, ele não permite por causa de um justo. E quando acontece, Deus, ele livra o justo e não permite que o justo
permaneça. E um dos que Deus prometeu para Abraão que iria com seus descendentes, viu que Ló estava dentro daquela cidade. Aí no capítulo 19, vai falar sobre os dois anjos, que é a teofania, ou seja, simbolização de Deus, tá? Quando o anjo vai para a casa de Ló, para entrar lá dentro, tanto que a imoralidade estava tão terrível que pessoas avistou esses dois anjos entrando dentro da casa, querendo que Ló colocasse eles para fora para abusar deles. Tanto que a coisa estava difícil no meio de Sodoma e Gomorra. E o anjo pega a família de Ló e leva para fora da cidade. Tem coisas que, para Deus fazer, Deus ele precisa tirar você, se você está dentro, para levar para fora. Por quê? Para que Deus venha purificar, tirar, arrancar aquilo que tem atrapalhado você e Deus. Então, para Ló não sofrer o que ia acontecer na cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor teve que arrancar para não respingar nele, e Deus arrancou. No capítulo 19, no capítulo de número 20, vocês lê cada capítulo aqui, estou fazendo um breve resumo, certo? No capítulo 20 vai dizer sobre Abimeleque. Abimeleque era o rei de Gerar, aonde que Abraão e Sara estavam. Abimeleque avista Sara, pega Sara como a sua mulher, só que Abraão não tinha avisado para Abimeleque que Sara era a mulher dele. Então Deus ele quer trazer a justiça no meio de Abimeleque, porque a esposa que Abimeleque estava não era dele, mas sim de Abraão. John Aquino, ele diz que nesse capítulo representa o Espírito Santo, tanto na enfermidade humana quanto a graça divina. A graça soberana de Deus é claramente revelada neste capítulo. Aqui vai representar a graça de Deus. Já nas proximidades da concepção de Isaac, Abraão põe o programa de redenção em risco. Deus estende a justiça e Abimeleque, porém, a misericórdia de Deus de Abraão e Sara. Abimeleque tem um sonho, e no sonho não é dele, e vai até Abraão. Abimeleque não reconhecia Abraão como mediador da bênção da aliança. Só que, através de Abimeleque, Deus, com o pecado de Abraão por não ter falado, Abimeleque solicita Abraão para ser um instrumento de oração e eleito de Deus para que interceda por ele, para que a justiça de Deus não entre, né, na vida de Abimeleque pelo que ele fez sem saber, né? Aqui acontece mas Abraão não reconheceu o erro, como aconteceu lá em Adão. Então isso aí é em geração, né? Adão sempre colocou a culpa na mulher. Não, foi a mulher que tu me deste. Então, mesmo assim, o Senhor foi com ele, mesmo com as nossas falhas. A graça do Senhor, ele é conosco na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de